Pô, a questão aí que você tava falando, né, do ser humano normal aqui como eu, né, o mero mortal. E, pô, grandes lutadores aí de grande nome e destaque no mercado. Cara, qual que... A gente tava falando um pouquinho ali de diferença, mas a gente não entrou certo nisso. Mas qual que é a diferença do lutador profissional pra um cara que... Pô, tá fazendo a luta ali, mas não quer levar profissionalmente e tal. Qual que é a diferença disso? Qual que é o peso? Cara, hoje em dia a gente tem muito assim, alunos comercial. Comercial, geralmente tem muito aluno que vai na academia, ele quer treinar, quer tirar o estresse, eliminar o estresse, ele tirar umas fotos, fazer umas fotos treinando, postar, falar, nossa, não, eu treino. O que a gente prepara para lutador, não, ele é focado, ele tem que ter um foco assim, eu vou viver disso. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas para ele dar sequência nessa continuidade dele. Ele vai deixar de fazer muitas coisas para seguir o seu caminho para ser lutador. Tá? Então, é dois pesos, né, professor? Dois pesos. Pessoa que quer entrar nas artes marciais e fala, eu quero seguir o caminho, não é fácil. Se fosse fácil, não falava que era lutador. Porque a luta é entre si, entre você mesmo. Você tem que vencer vários limites para você seguir aquele propósito. Agora, o comercial não. O comercial ele vai lá, ele quer treinar, distrair, vou lá, vou aprender. A gente tem bastante, eu tenho bastante professor, o cara nunca lutou no ringue, mas o cara que sempre treinou, sempre se dedicou, né, professor? Sempre se dedicou tudo. O outro, não, eu quero ser lutador. O cara vai, larga tudo. Às vezes, o cara larga de sair, larga de fazer outras coisas para se dedicar só naquele. Então, não é fácil. Não é fácil. Vida de atleta, em si, a vida de atleta é muito difícil. Verdade. Eu sou um exemplo disso aí, que agora que o mestre falou, posso falar de mim, porque, por exemplo, meu perfil não é de competidor, não é mesmo. Eu não tenho nem porte físico, nem nada, mas assim, eu sou uma pessoa limitada de saúde também, porque eu nasci numa condição física muito ruim, considerado uma desnutrição severa ao ponto dos médicos disserem, isso aí nunca vai andar essa criança. Não vai vingar? Não vai vingar, né? Eu nasci numa situação muito ruim. E eu tenho bronquite, ou seja, uma limitação respiratória que eu tenho. Então, isso gera um monte de limitações também. Mas o que acontece? Mesmo assim, nada me impediu de me tornar um instrutor. Entendeu? Então, por exemplo, na época da capoeira, eu já comecei capoeira já velho, já com 18 anos. Então, eu já não era aquele molecão que ficava a tarde toda na rua pulando dando mortal. Eu já comecei com medo de me quebrar. Mas não impediu de eu fazer umas acrobacias lá, uns arroz e feijão, mas me focar o quê? Em história, em técnica, em organização, né? Então, eu não precisei ser o maior saltador ou o maior lutador. Para não dizer que eu não lutei, eu fiz 3 ou 4 lutinhas só, mas por incentivo do meu mestre taekwondo lá, o Jair Queiroz, muito conhecido aqui na cidade, um cara que foi quem me apresentou, o mestre Gilclay aqui. Com certeza, o mestre Queiroz. Mandar um abraço para ele aí, né? Oi, mestre. Um abraço, mestre Queiroz aí. Já ouvi falar muito dele, não conheço pessoalmente, mas eu ouvi falar muita coisa top. Pensa num cara que tem um currículo enorme e história. Ixi, cara, olha, podcast para 3 episódios. E ele me incentivou, falou... Já tá o convite aí, mestre Queiroz. Tá o convite aí, podcast, hein? Aí, viu? Então, assim, esse cara, o Queiroz me incentivou, acho que você podia tentar fazer uma luta para experimentar. E eu fui fazer uma luta de kickboxing na primeira vez, né? E depois lutei mais uma de taekwondo e outra um light fight point e o light também, mas não porque é a minha característica, né, mas sim porque eu queria só ver a capacidade que eu tinha. Já experimentei hoje, que nem meu antigo mestre, meu amigo lá, o Mauro, falava, só pode abrir a boca para falar se você subiu no ringue. Se você nunca subiu no ringue, você não pode abrir a boca para criticar quem subiu. E eu tive essa experiência. Então, tipo assim, hoje não tenho intenção, né, de subir, né? Se eu subir seria por um ego, coisa que não tem essa necessidade, mas não me impede de treinar grandes caras que são preparados para isso. Nós tivemos alunos nossos aí que a gente treinou, o cara subiu no ringue e deu show. E ele ganhando para nós é uma vitória, como se a gente tivesse ganhado também. Então, cada um no seu quadrado, cada um com as suas características, mas não tem essa obrigação, entendeu? Só pegando uma brecha aí do professor, igual fala assim, galera, eu penso dessa forma, não é o cara, o cara é faixa preta, nunca subiu no ringue, nunca lutou. Cara, pra ele ter pegado a faixa preta, ele pode ter não participado de competições, só que ele subiu no ringue sim, porque o treinamento nosso é no ringue, é no tatame, é diário. Então, pro cara conseguir
se tornar um grande professor, um instrutor, ele pode ter não participado de luta. Eu tenho muitos amigos que nunca lutou. Só que o cara é um excelente professor. O cara passa uma didática pro aluno, passa uma confiança no treinamento, que eu falar pra você, não precisa ter. Então, antigamente falava assim, eu posso falar que sou da antiga, quando eu comecei a treinar, a gente não usava luva, protetor bucal, nada. Era na mão, era no seco, era no pelo, igual a gente fala. Hoje em dia, o quê? Eu tenho amigo da época, cara, que a gente treinava pau a pau. O cara chegava no evento e falava, não vou lutar, não. Eu era mais louco, cara. O meu antigo mestre, quando eu comecei a entrar com ele, falou assim, tem uma luta pra você, tal. Beleza, tô dentro. Mas você não quer saber quem é o adversário? Eu quero nem saber. Quem que é o adversário, quantos pesos, o que eu tenho que fazer? Qual que é o dia? Amanhã é a luta já? Desse jeito. E eu tenho amigo, assim, que é excelente professor. Você vê um cara, meu, didático, aí você pergunta, cara, você tem alguma luta? Não tem. Aí você vai falar, o cara nunca lutou, então o cara não sabe. Não sabe. O cara sabe até melhor do que um que só luta. Porque assim, quando você começa a praticar artes marciais, igual eu sempre falei pro professor Rony, cara, eu sempre gostei de ensinar. Eu lutava, eu treinava, até falei pra você, né, Matheus? Eu treinava, mas eu gostava de tentar passar ensinamento pro meu parceiro de treino. Eu vi ele fazendo negócio errado, por quê? Porque a partir do momento que você começa a dar aula, você começa a ver o seu erro. Às vezes você faz uma coisa que é errado, daí você pega o seu mestre ou o seu professor tá falando, tá errado, você tá fazendo isso, mas você não consegue, você pega e fala, mas será que eu tô fazendo errado? Mas a partir do momento que você começa a dar aula, você começa a ver o seu erro. Então isso é um diferencial, né, professor? A gente faz bastante aluno. Eu falo assim, não tem uma forma errada de você treinar. Cada um vai puxar, vai se aperfeiçoar da sua maneira. A técnica é uma só que cada um se aperfeiçoa dela do jeito que vai ser melhor para você. Top demais.